Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o advogado Aldo Medeiros, ele que encabeça a chapa 30, Atitude OAB, que concorre à eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte. Essa eleição vai acontecer no dia 28 de novembro, dia 28 de novembro, e está mobilizando, claro, a categoria dos advogados. Cerca de 6,8 mil advogados estão aptos a votar no pleito, nova diretoria que vai atuar no próximo triênio, a partir de 2019 até 2021. Bom dia, doutor Aldo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes. Vou falar um pouquinho sobre a eleição, sobre suas propostas. E eu começo sobre o portal da transparência. Sim. Que tem sido um tema que o senhor tem batido muito e dirigido críticas à atual gestão. Sim. O portal da transparência é uma coisa essencial para quem vai fazer uma boa gestão na OAB. Não só na OAB, nas entidades públicas e nas entidades associativas em geral. Nós temos uma proposta de que os advogados devem acompanhar todos os atos e todas as aplicações de recursos da OAB como forma de contribuir nas suas prioridades. No momento em que não há transparência, começam a surgir dúvidas, começam a surgir questões que impedem o bom funcionamento da ordem. E não há transparência? Existe um portal de transparência que atende o mínimo necessário para dizer que existe, mas que não há detalhamento. Por exemplo, uma das informações do portal de transparência é que no primeiro semestre foram gastos em torno de R$550 mil em material de informática. Isso não é uma informação que possa ser utilizada pelos advogados para contribuir nas prioridades. Outra informação, veículos, R$86 mil. Isso quer dizer o quê? Então, é importante que o portal de transparência atenda, e nós tomamos como base as exigências que o Tribunal de Contas da União determinou para os órgãos públicos. A OAB não é um órgão público, ela vive exclusivamente da receita de arrecadação das suas anuidades, que a do Rio Grande do Norte é a maior do Nordeste. Embora a economia seja uma das mais precárias, a anuidade da advocacia é a maior do Nordeste. Não só isso, a receita da anuidade, também tem a questão dos seminários, dos cursos e também do exame da ordem, né? E do exame da ordem, que é uma receita bem significativa, mas de qualquer maneira não tem origem pública, é sempre origem particular. Essa questão do portal da transparência, nós queremos adotar um padrão de detalhe para que possam os advogados acompanharem e não aconteça a situação de hoje, que é uma verdadeira caixa preta. Como é que são as prioridades? Se os advogados saem de Natal para visitar as salas, para atuar nos fóruns do interior, precisam de ir à sala do advogado para fazer uma pequena petição, entrar em contato com o seu escritório, regra geral, encontram uma sala completamente sem equipamento. Encontram uma sala, às vezes até fechada, é depósito do fórum. Eu tenho recebido muitas fotografias dos advogados que vão para audiências e mandam a informação de como está a sala. Por outro lado, a OAB tem feito muitas festas, muitos eventos sociais, pago hospedagem de advogados que participam de eventos aqui em Natal. Eu não estou dizendo que isso está errado, porque eu não posso julgar uma coisa sem ter as informações. Mas me parece que é um equívoco muito sério das prioridades. A nossa chapa 30 tem como prioridade de que os recursos e os atos da OAB serão organizados e definidos a partir de informações compartilhadas. O senhor tem falado em criar uma comissão interna de compliance governamental. Como é que vai funcionar isso? É um acompanhamento das atividades corporativas em tempo real, praticamente. Seria uma comissão encarregada de não só verificar como estão sendo realizadas as despesas e como está sendo contabilizada a receita e a aplicação destas receitas e despesas nas atividades do dia a dia da OAB. Se nós tivermos isso
como uma atividade constante, não ocorrerão esses problemas de falta de prestação de conta, de perda de prazo, de prestação de conta, de definição de prioridades sem uma justificativa. Isso, com certeza, as grandes organizações vêm adotando esse procedimento e nós vamos incorporar a OAB. Nessa linha da transparência, o senhor fala também na criação de um canal da ordem. Que canal é esse? Hoje em dia, com a tecnologia, há possibilidade de se transmitir ao vivo e o mais rápido possível todas as informações que sejam de interesse do público, e no caso da sociedade norte-rio-grandense e dos advogados do Rio Grande do Norte. Então nós pretendemos ter condições tecnológicas, que isso não é caro nem impossível, de divulgar ao máximo como as coisas estão acontecendo na OAB. Então temos o projeto do canal da OAB, que em tese já existiria, mas ele apenas faz algumas gravações prévias de alguns cursos, algumas coisas específicas. Isso, o senhor quer transmitir sessões do conselho? Eu quero transmitir, né, sessões do conselho, à exceção daquelas que a própria lei não permite, que trata de assuntos sigilosos, como a análise de processos éticos, por exemplo. Todos os seus adversários dessa disputa falam da defesa das prerrogativas do advogado. O que é que o senhor apresenta de novo nessa discussão? Torna efetiva a Procuradoria de Defesa dos Advogados, não só em Natal, mas nas subseccionais também. Houve uma pressão do Conselho Federal para que as seccionais criassem as procuradorias da defesa das prerrogativas. E essa procuradoria, ela funciona de forma muito precária no Rio Grande do Norte. Como é que se faz a defesa das prerrogativas do advogado aqui? Se houver uma reclamação, uma violação de um direito, o advogado comunicando à OAB, comparece uma equipe da OAB que preenche um formulário que foi definido por eles, pede para que o violador assine o formulário. O violador normalmente se recusa, se faz um procedimento, se faz uma fotografia da equipe e se posta nas redes sociais. Até eu ando dizendo que é a defesa fotográfica das prerrogativas. Se no dia seguinte um outro advogado vier a este mesmo local para solicitar a mesma informação, para ter contato com o seu cliente da mesma forma, haverá novamente uma violação das prerrogativas. Por quê? Porque a encenação de defesa da prerrogativa se limita a ser uma encenação. Dificilmente há uma continuidade, uma representação a uma corregedoria, uma notificação judicial, qualquer que seja o que for necessário. Nós pretendemos profissionalizar esta procuradoria, ter uma equipe contratada para atuar não só em Natal, mas nas subseccionais também, que é onde os advogados são normalmente desassistidos. E também, principalmente, com os advogados criminalistas. Os criminalistas são os que mais precisam de proximidade com a defesa de prerrogativas da OAB, pela própria natureza do seu trabalho. Na sua opinião, quem mais fere, desrespeita as prerrogativas do advogado? Olha, há uma surpresa muito grande, não há assim uma especificamente. Eu entendo que, em termos quantitativos, onde se trabalha com direito criminal é maior. Nas delegacias de polícia é muito comum, nos presídios, nas próprias varas criminais, sempre tem inquéritos, processos, né? Acesso às informações, impede acesso do advogado ao seu cliente, o sigilo de comunicação, dificulta o acesso às peças do processo. Isso é mais comum na advocacia criminal. Mas nós temos violação em todos os graus e não só no judiciário. Porque como nós trabalhamos muito no contencioso, sempre se cita o judiciário. Mas nas repartições públicas, tem repartição pública, inclusive, que por norma interna impede o acesso do advogado ao processo administrativo, criando barreiras burocráticas. O que fazer para acolher bem e ajudar o início do trabalho profissional do jovem advogado? É uma grande preocupação nossa. A OAB do Rio Grande do Norte tem sido extremamente cruel com o advogado iniciante. Os estados do Nordeste, quase todos, dão desconto de 50% da parcela no primeiro ano, 40% no segundo, 30%, 20% e 10% até o quinto ano. O Rio Grande do Norte cortou esse desconto,
foi proposto no conselho e foi derrotado. O desconto é ínfimo. O jovem advogado sai da faculdade, passa no exame de ordem, começa a advogar com a cara, a coragem e sem o suporte da ordem. O que é que a ordem faz hoje a favor do jovem advogado? Se tem a mais cara anuidade, deu um aumento de 30% no primeiro ano da atual gestão e cortou os descontos que eram dados. Nós pretendemos dar 75% de desconto no primeiro ano, porque o advogado começa a advogar sem estrutura, sem clientela. Então, nesse ano, a sua contribuição será apenas, digamos assim, o mínimo necessário. Nós queríamos dar isenção total, mas há um provimento federal que proíbe isso. Mas então vamos escalonar nos 5 primeiros anos um desconto concentrado mais fortemente no primeiro ano, com 75%. Primeiro ano é 75% de desconto. Pretendemos também direcionar cursos da ESA às necessidades do advogado iniciante. É a Escola Superior de Advocacia. Nós temos que ter cursos que possam possibilitar, que possam conceder a ele o conhecimento sobre empreendedorismo, gestão de escritório, como se comunicar sem ferir as normas de limitação da publicidade. Aliás, nessa linha há um projeto do senhor proposto em torno do Meu Primeiro Escritório. Primeiro escritório, e inclusive pretendemos associar a essa situação uma estrutura de coworking lá na própria sede da OAB aqui, e nas subseccionais nós vamos ter que definir os locais, de forma que os advogados tenham um local para trabalhar e atender os seus clientes com agendamento. É só para o nosso ouvinte que não está muito acostumado com alguns termos. Coworking hoje é um conceito novo de compartilhamento de espaço para pequenos empreendedores, para pequenos profissionais, profissionais autônomos, né? Eles dividem o mesmo espaço, a mesma internet, e é muito bacana. Isso tem tido muito sucesso lá fora das cidades grandes, e começa também a ganhar espaço aqui no Rio Grande do Norte. Isso, né? E nós temos um privilégio, que nós temos uma sede muito boa, muito nova, em Candelária, construída na gestão de Sérgio Freire, que hoje é um apoiador da nossa chapa. Há espaço para isso. Há espaço para isso. Nós temos que usar aquele espaço da OAB, que hoje é extremamente ocioso, tem salas imensas com 2 mesas e tal. Temos que usar aquele espaço em favor da advocacia. Não precisa se criar uma burocracia para ocupar espaço. Temos que limitar a burocracia, modernizar a administração da OAB com o máximo de procedimentos digitais possíveis, para deixar os espaços a favor da advocacia. O que seria o banco de currículos? O banco de currículos é um cadastramento que nós vamos fazer de forma a termos sempre disponíveis informações de advogados que estão com interesse em entrar em mercado de trabalho, ou em outros escritórios, ou em empresas, ou também de ser contratado diretamente a partir da sua especialização. É um trabalho que já tem bastante êxito em alguns estados, que nós pretendemos dinamizar nessa modernização da OAB que a Chapa 30 está defendendo. Participação da mulher no eventual gestão de Aldo Medeiros à frente da OAB. Há menos de um mês eu fui procurado por uma colega advogada que advoga em alguns processos na parte adversa e com o nosso escritório, e teve o filhinho, nasceu seu filhinho, e ela ia precisar de uma prorrogação em algumas audiências, e ela me ligou e eu disse que podia solicitar, que eu concordaria com todos sem nenhum problema, e fui surpreendido que uma das audiências no caso o juiz não concedeu. Isso despertou a necessidade ainda maior, mais veementemente, de se ter um tratamento específico para as questões da mulher. Existe um plano nacional do Conselho Federal de incentivar o acréscimo de participação da mulher em todas as áreas da OAB, que nós temos interesse em cumpri-lo integralmente, e acrescentamos situações como, por exemplo, criar um espaço Kids para que as mulheres possam participar das atividades, não só da OAB, nas sedes da OAB, como também nos locais de grande trânsito de trabalho, de audiências, como nos fóruns maiores. Além disso, as mulheres terão um trabalho de apoio e combate ao assédio à mulher advogada. Essa semana mesmo tivemos
um problema de uma advogada não poder entrar num determinado local de trabalho porque estaria com uma saia que feriria, segundo a autoridade, o decoro, e não era verdade, era uma roupa absolutamente normal. Então, essa atuação com as questões específicas da mulher estão muito claras. Nós temos uma diretora, a vice-presidente Rossana Fonseca, ela é bastante interessada nesse assunto. A secretária-geral, Milena Gama, é também bastante atuante, é uma criminalista bastante atuante, foi quem foi resolver a questão da colega que foi impedida de entrar. A presidente da CAARN é uma jovem advogada, que é a Caixa de Assistência dos Advogados. É uma jovem advogada trabalhista, Monalisa Dantas. Temos uma representação interessante. Aliás, é bom registrar o seguinte: a norma exige que as chapas tenham 30% de participação de gênero, ou seja, teria que ter no mínimo 30% de mulheres. As 3 chapas praticamente se equivaleram, porque a chapa de Paulo Coutinho tem 40% de participação. Paulo Coutinho, atual presidente. A nossa chapa 30 tem 42% e a chapa de Magna tem 44%. Ficou praticamente igual a participação de mulher, todas 3 acima da exigência. Nosso tempo está, infelizmente, acabando, mas 2 questões rápidas aqui. A anuidade, o senhor já fez referência, considera uma das maiores do país, do Nordeste, e falou em dar desconto para o jovem advogado. Mas o senhor também pretende dar condições de uma anuidade diferenciada para outros setores. Que setores? Pretendemos dar, por exemplo, no ano de nascimento do filho da mulher advogada, ela tem isenção. Existe já uma norma prevendo isso. O que vai ser definido, Diógenes, vai ser definido com transparência. Nós pretendemos que os advogados conheçam a real situação dos atos e dos recursos da OAB, de forma que os 10 milhões de reais do orçamento da OAB sejam aplicados com o conhecimento de todos e a definição de prioridades, para que não aconteça, com a falta de transparência, o que aconteceu agora, de até a prestação de conta do exercício passado não foi apresentada. E eu imagino que isso é uma consequência nefasta da falta de transparência. E aí, além da gestante, idosos e pessoas com deficiência podem ter um tratamento diferenciado na anuidade, né? Existe uma norma federal que estabelece essas. Por último, um comentário do senhor sobre a interiorização dos trabalhos e serviços da OAB. A OAB hoje existe praticamente em Natal e em Mossoró. As outras subseccionais, elas ficam a gestão inteira com o Pires na mão. São 6 ou 7? São 7. E pretendemos criar mais 4. Pretendemos criar em Apodi, em Ceará Mirim, em João Câmara e em Parnamirim. Pretendemos essas 4. Nós temos que ter no interior todos os trabalhos. Os trabalhos prestados pela Caixa de Assistência precisam ter representação e efetividade nas subseccionais. O trabalho da ESA, a Escola Superior de Advocacia, que nós vamos modernizar, torná-la extremamente ligada aos cursos de direito, de forma que haja uma integração. Vamos fazer o mestrado profissional, que passaram 3 anos prometendo e não iniciaram sequer, e nós vamos tornar efetivo essa integração. Trouxemos um diretor para a Caixa de Assistência do interior, Roberto Diniz, para representar este interesse constante. Temos o vice-presidente da CAARN, que é uma pessoa também extremamente ligada ao interior, e vamos tornar isso, o que vem sendo um fracasso em todas as últimas tentativas da OAB, nós vamos tornar realidade. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do advogado Aldo Medeiros, ele que encabeça a chapa 30 na eleição da OAB. Eleição que vai acontecer no dia 28 de novembro, e envolve aí a participação de pelo menos 6,8 mil advogados que vão escolher a diretoria para o próximo triênio, de 2019 a 2021. Eu cumpri aqui essa primeira rodada de entrevista com os candidatos à OAB, mas no dia 27 nós vamos fazer um encontro dos 3 candidatos para que eles respondam de 5 a 6 perguntas. Todas as perguntas serão respondidas por cada um deles no dia 27, um dia antes da eleição da OAB. E desde já convido o Dr. Aldo para que participe. Paulo Coutinho e a advogada Magna Letícia já confirmaram presença. Acredito eu que o senhor também com muito prazer estará aqui com a gente. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Tenhamos todos um bom dia, um bom feriado. Estarei de volta aqui na sexta-feira com o Jornal 96. Tchau.